O que eu vou compartilhar com você hoje pode mudar completamente a maneira como você enxerga a prevenção do câncer depois dos 50 anos. Não estou falando de fórmulas milagrosas, nem de tratamentos caros ou difíceis de seguir. Estou falando de hábitos simples, respaldados pela ciência, que fazem diferença de verdade quando são aplicados de forma consistente. E o mais interessante é que muitos deles podem começar ainda hoje, sem gastar praticamente nada. Eu sou o Dr. Gildo Rocha e ao longo da minha trajetória atendendo pacientes e estudando os fatores que mais influenciam o envelhecimento saudável, percebi um padrão muito claro. Pessoas que chegam aos 60, 70 e até 80 anos com mais saúde, normalmente não tiveram sorte. Elas desenvolveram comportamentos que protegeram o organismo durante décadas. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Antes de continuarmos, eu quero fazer um pedido rápido. Se você gosta de conteúdos baseados em ciência, explicados de forma simples e pensados especialmente para quem deseja envelhecer com qualidade, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam dessas informações. Existe um dado que costuma surpreender até profissionais da área da saúde. Grande parte dos casos de câncer está relacionada a fatores que podem ser modificados, ou seja, embora existam fatores genéticos que não podemos controlar, uma parcela muito significativa do risco depende das escolhas que fazemos diariamente. Pesquisas realizadas ao longo de muitos anos acompanharam milhares de adultos e observaram algo impressionante. Aqueles que mantinham um conjunto de hábitos saudáveis apresentavam uma redução muito expressiva no risco de desenvolver diversos tipos de câncer quando comparados às pessoas que negligenciavam esses cuidados. Isso mostra que prevenção não é apenas uma palavra bonita. Ela produz resultados concretos. E eu quero que você participe desse vídeo. Escreva nos comentários a sua idade e diga também qual é a sua maior preocupação com a saúde atualmente. Eu gosto de acompanhar essas respostas porque elas me ajudam a produzir conteúdos cada vez mais úteis para quem acompanha o canal. Hoje eu vou apresentar 5 hábitos que considero fundamentais para reduzir o risco de câncer após os 50 anos. Eles serão apresentados em uma ordem estratégica. Cada um prepara o organismo para potencializar os benefícios do próximo, formando um conjunto muito mais poderoso do que qualquer hábito isolado. E começamos justamente por um dos erros mais comuns da alimentação moderna. Um hábito que muitas pessoas consideram inofensivo, mas que pode aumentar processos inflamatórios silenciosos e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de diversas doenças ao longo dos anos. Estou falando do consumo frequente de alimentos ultraprocessados. Pode parecer apenas uma questão de ganhar peso, mas o problema vai muito além da balança. Dentro do nosso organismo existe um trabalho contínuo de reparação celular. Todos os dias nossas células sofrem pequenos danos e o corpo possui mecanismos extremamente sofisticados para corrigir essas alterações antes que elas se transformem em algo mais sério. O desafio é que, com o passar da idade, essa capacidade natural de reparo começa a diminuir. E quando a alimentação é baseada em produtos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras de baixa qualidade, aditivos químicos e excesso de sódio, esse processo de desgaste acelera ainda mais, favorecendo a inflamação crônica e comprometendo a proteção natural do organismo. Diversos estudos mostram que pessoas que consomem grandes quantidades de alimentos ultraprocessados apresentam maior incidência de alguns tipos de câncer quando comparadas àquelas que priorizam alimentos naturais. Isso acontece porque esses produtos favorecem um estado de inflamação persistente, alteram a microbiota intestinal e aumentam o estresse oxidativo, criando um ambiente menos favorável para que o organismo consiga eliminar células alteradas antes que elas se multipliquem. E a boa notícia é que você não precisa mudar toda a sua alimentação de uma vez. Comece de forma simples. Em cada refeição, substitua apenas um alimento industrializado por uma opção natural. Troque o biscoito por uma fruta, o refrigerante por água ou chá sem açúcar, o embutido por ovos, peixe ou frango. Pequenas mudanças repetidas todos os dias produzem resultados muito maiores do que transformações radicais, que duram apenas uma semana.
Agora vamos para o próximo hábito. Se eu perguntasse qual é a principal função do sono, provavelmente você responderia descansar o corpo. Mas existe uma função muito mais importante que poucas pessoas conhecem. Enquanto você dorme profundamente, o seu sistema imunológico trabalha intensamente. É durante esse período que diversas células responsáveis pela defesa do organismo aumentam sua atividade, identificando e eliminando células anormais antes que elas consigam crescer. O problema é que, depois dos 50 anos, a qualidade do sono costuma diminuir naturalmente. Muitas pessoas passam a dormir menos, acordam várias vezes durante a noite ou simplesmente não conseguem atingir um sono realmente profundo. Quando isso acontece por muito tempo, a capacidade do organismo de realizar essa vigilância também diminui. Pesquisas demonstram que poucas noites de sono insuficiente já são capazes de reduzir significativamente a eficiência de importantes células de defesa. Isso significa que dormir mal não afeta apenas o humor, a memória ou a disposição. Também interfere diretamente na capacidade do organismo de proteger a própria saúde. Lembro de um paciente que dizia com orgulho que conseguia viver muito bem, dormindo apenas 5 horas por noite. Ele se alimentava relativamente bem, caminhava todos os dias e mantinha um peso adequado. Mesmo assim, seus exames mostravam alterações importantes relacionadas à inflamação e ao funcionamento do sistema imunológico. A primeira intervenção que fizemos não foi um medicamento. Organizamos a rotina do sono. Estabelecemos horário fixo para dormir e acordar, reduzimos a exposição às telas durante a noite, ajustamos o ambiente do quarto para ficar mais escuro e silencioso, e criamos uma rotina de relaxamento antes de deitar. Poucas semanas depois, ele já relatava mais disposição durante o dia, melhora da concentração e uma sensação de bem-estar que não experimentava havia anos. Mais importante ainda, vários marcadores laboratoriais começaram a apresentar melhora progressiva. Se você deseja proteger sua saúde, talvez uma das atitudes mais importantes seja respeitar seu relógio biológico. Procure acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Evite refeições muito pesadas próximo da hora de dormir, reduza o uso do celular à noite e transforme o quarto em um ambiente preparado para o descanso. São medidas simples, mas extremamente eficazes. E quando uma alimentação mais natural é combinada com um sono de qualidade, o organismo reduz significativamente os processos inflamatórios que favorecem o aparecimento de diversas doenças. Mas existe um terceiro hábito que potencializa ainda mais todos esses benefícios e atua diretamente sobre o funcionamento das nossas células. Chegamos agora no terceiro hábito, e talvez este seja um dos mais mal compreendidos. Quando as pessoas ouvem a palavra exercício, muitas já imaginam a academia, equipamentos caros ou treinos intensos. Mas não é disso que estou falando. O que realmente faz diferença para a prevenção de diversas doenças é manter o corpo em movimento todos os dias. Nosso organismo foi feito para se movimentar. Quando passamos horas sentados, diversos processos metabólicos começam a funcionar de forma menos eficiente, favorecendo o aumento da inflamação, da resistência à insulina e de alterações hormonais que podem estimular o crescimento de células anormais. Existe um hormônio chamado IGF-1, responsável pelo crescimento e pela renovação celular. Em níveis adequados, ele é importante para o organismo. Esse problema acontece quando permanece elevado por muito tempo, principalmente em pessoas sedentárias. Nessa situação, ele pode favorecer a proliferação de células alteradas. Por outro lado, a atividade física regular ajuda a equilibrar esse hormônio, melhora a ação da insulina, reduz marcadores inflamatórios e fortalece o sistema imunológico. Não é coincidência que pessoas fisicamente ativas apresentem menor risco de desenvolver diversos tipos de câncer ao longo da vida. E aqui está um detalhe importante: você não precisa correr uma maratona para obter esses benefícios. Estudos mostram que caminhadas rápidas realizadas de forma consistente já promovem mudanças importantes no funcionamento do organismo. Lembro de uma paciente que havia terminado o tratamento para um câncer de mama.
Ela acreditava que nunca conseguiria praticar atividade física, porque sofria com dores nas articulações. Em vez de insistirmos em exercícios que ela não conseguiria manter, montamos um plano simples. Caminhadas diárias de 20 minutos, pequenas pausas para levantar durante o dia e alguns alongamentos leves. Depois de alguns meses, ela não apenas recuperou parte da disposição, como também apresentou melhora em exames relacionados ao metabolismo, à inflamação e ao controle da glicose. Ela mesma dizia que se sentia vários anos mais jovem. Esse é um ponto que muitas pessoas ignoram. Não é apenas o tempo dedicado ao exercício que importa. Permanecer muitas horas sentado também representa um fator de risco. Se você trabalha ou passa boa parte do dia na cadeira, levante-se a cada hora, caminhe alguns minutos dentro de casa, movimente as pernas, alongue o corpo. Essas pequenas pausas já produzem benefícios importantes. Uma estratégia extremamente simples é fazer uma caminhada logo após a principal refeição do dia. Além de ajudar na digestão, ela reduz os picos de glicose no sangue, melhora a sensibilidade à insulina e contribui para diminuir processos inflamatórios que, ao longo dos anos, favorecem o desenvolvimento de doenças crônicas. Perceba como tudo começa a se conectar. Quando você reduz os alimentos ultraprocessados, melhora a qualidade do sono e mantém o corpo em movimento diariamente, seu organismo passa a funcionar em um ambiente completamente diferente. A inflamação diminui, o metabolismo se torna mais eficiente e os mecanismos naturais de proteção voltam a trabalhar com muito mais eficácia. Mas existe um fator que ainda interfere silenciosamente em todos esses processos. Um hábito que poucas pessoas associam ao risco de câncer, embora a ciência venha demonstrando cada vez mais sua importância. E é justamente sobre ele que vamos falar a seguir. Agora chegamos a um hábito que costuma ser completamente ignorado quando o assunto é prevenção do câncer. A maioria das pessoas associa o estresse apenas ao cansaço, à ansiedade ou à irritação do dia a dia. Mas o impacto dele vai muito além da saúde emocional. Quando vivemos sob estresse constante, o organismo permanece produzindo níveis elevados de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Em situações pontuais, isso é normal e até necessário. O problema aparece quando essa resposta permanece ativada durante semanas, meses ou até anos. Nesse cenário, o corpo entra em um estado contínuo de alerta. A inflamação aumenta, o sistema imunológico perde eficiência e diversos mecanismos naturais de reparo celular passam a funcionar de maneira menos eficaz. É como se o organismo gastasse tanta energia tentando lidar com o estresse que deixasse de realizar outras funções igualmente importantes para proteger a saúde. Hoje sabemos que pessoas submetidas a estresse crônico apresentam maior dificuldade para controlar processos inflamatórios e um funcionamento menos eficiente das células responsáveis por identificar alterações precoces no organismo. Isso não significa que o estresse, sozinho, provoque câncer, mas ele cria um ambiente biológico menos favorável para que o corpo exerça sua capacidade natural de defesa. Lembro de um paciente que havia acabado de se aposentar. Ele dizia que finalmente estava vivendo uma fase tranquila, mas seus exames mostravam exatamente o contrário. Dormia mal, passava boa parte do dia preocupado, quase não convivia com amigos e carregava uma tensão constante sem perceber. Em vez de começar com medicamentos, propusemos pequenas mudanças na rotina. Exercícios de respiração profunda por alguns minutos todas as manhãs, caminhadas ao ar livre no final da tarde, menos tempo diante das notícias e mais momentos de convivência com a família e os amigos. Poucos meses depois, além de relatar melhora no humor e na disposição, vários marcadores relacionados ao estresse e à inflamação apresentaram evolução positiva. Esse caso reforça uma lição importante. Cuidar da mente também é cuidar do corpo. Reserve diariamente alguns minutos para desacelerar. Pratique respiração consciente, meditação, oração, leitura ou qualquer atividade que traga tranquilidade. Mantenha contato com pessoas que fazem bem a você. O isolamento prolongado também tem efeitos negativos sobre a saúde. O equilíbrio emocional não elimina todos os problemas da vida,
mas fortalece o organismo para enfrentá-los de forma muito mais eficiente. E agora chegamos ao hábito que considero um dos mais poderosos para potencializar todos os anteriores. Estou falando da alimentação com janela de tempo, conhecida por muitas pessoas como jejum intermitente, quando realizada de forma adequada e com orientação individualizada. Durante muitos anos, acreditou-se que o importante era apenas o que se comia. Hoje, sabemos que o horário em que nos alimentamos também influencia profundamente o funcionamento do organismo. Quando passamos um período adequado sem ingerir alimentos, nosso corpo ativa mecanismos naturais de manutenção celular. Entre eles está um processo chamado autofagia, responsável por identificar e reciclar componentes celulares envelhecidos ou danificados. Imagine uma equipe de limpeza trabalhando silenciosamente dentro do organismo, removendo estruturas que já não funcionam bem e abrindo espaço para células mais saudáveis. Esse processo tende a diminuir com o envelhecimento, mas pode ser estimulado por hábitos simples, como evitar beliscar durante todo o dia e estabelecer horários regulares para iniciar e encerrar as refeições. Para muitas pessoas, uma janela alimentar entre 10 e 12 horas já representa uma excelente estratégia. Se você toma café da manhã às 8 da manhã, por exemplo, procure finalizar o jantar até às 6 ou 7 da noite, evitando lanches durante a madrugada. Naturalmente, essa estratégia deve ser adaptada para pessoas com doenças específicas, uso de medicamentos ou outras condições clínicas, motivo pelo qual a avaliação médica sempre é importante. O mais interessante é que esse hábito potencializa praticamente todos os anteriores. Ele favorece o controle da glicemia, reduz processos inflamatórios, melhora o metabolismo, contribui para um sono mais reparador e facilita a manutenção do peso saudável. Ou seja, quando a alimentação de qualidade, sono adequado, movimento diário, equilíbrio emocional e uma rotina alimentar organizada trabalham juntos, o organismo responde de maneira muito mais eficiente. E se você chegou até aqui, quero que guarde uma mensagem muito importante. A prevenção do câncer não depende de uma única atitude. Ela é resultado das escolhas que fazemos todos os dias. Ao longo deste vídeo, vimos 5 hábitos capazes de fortalecer os mecanismos naturais de defesa do organismo. Primeiro, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados para diminuir a inflamação e proteger as células. Depois, priorizar um sono de qualidade, permitindo que o sistema imunológico faça seu trabalho de reparação durante a noite. Em seguida, manter o corpo em movimento diariamente, melhorando o metabolismo e reduzindo fatores associados ao desenvolvimento de doenças. Também falamos sobre controlar o estresse, já que uma mente sobrecarregada afeta diretamente o funcionamento do organismo. E, por fim, organizar os horários das refeições para favorecer os processos naturais de manutenção e equilíbrio celular. Talvez você esteja pensando que é muita coisa para mudar de uma vez, e eu quero dizer exatamente o contrário. Não tente transformar toda a sua rotina amanhã. Escolha apenas um desses hábitos e comece hoje. Quando ele fizer parte da sua vida, avance para o próximo. É essa constância que produz resultados duradouros. Lembre-se, envelhecer é inevitável, mas envelhecer com saúde depende, em grande parte, das decisões que tomamos diariamente. Quanto mais cedo você começa a cuidar do seu corpo, maiores são as chances de viver com autonomia, disposição e qualidade de vida. Se este conteúdo foi útil para você, escreva aqui nos comentários qual desses 5 hábitos será o primeiro que você vai colocar em prática. Eu faço questão de ler as respostas. E se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém da sua família ou um amigo que também merece receber essas informações. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Eu sou o Dr. Gildo Rocha, muito obrigado pela sua companhia, cuide-se, cuide da sua saúde e até o próximo vídeo.